Maravilha, é sempre uma alegria poder compartilhar a palavra do Senhor. Você que acompanha o nosso programa sabe que nós estamos seguindo aí a sequência do livro de Rick Warren, Uma Vida com Propósitos. E hoje nós vamos falar, nosso tema hoje está dentro do capítulo 10. E o capítulo 10 fala sobre a essência da adoração. Que tema maravilhoso. É um tema que eu amo muito mesmo. Desde criança, né? Inclinado. Na verdade, todos nós somos inclinados, somos criados para adorar esse Deus. E a essência da adoração, né? Rick Warren vai colocando aqui, ele fala que a essência da adoração é a rendição. Render-se, né? Rendição muitas vezes não é uma palavra muito benquista, né? Porque às vezes as pessoas vão interpretá-la do ponto de vista de que render-se é estar derrotado, né? Aquele que se rendeu, ele foi derrotado, né? Ou é uma perda, né? É uma perda se render. Os bandidos renderam-se aos policiais, né? Ou na luta aquele se rendeu, ou o exército se rendeu a outro exército. Mas nós somos chamados para nos rendermos a Deus. Nós somos chamados para nos rendermos a Deus. E render-se a Deus não é ser derrotado. Render-se a Deus é ser vitorioso. Nós nos rendemos a Deus não por força, nem por violência. Nós não nos rendemos a Deus porque somos acuados. Nós nos rendemos a Deus por amor. A Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. É o amor de Deus que nos atrai e que nos leva a estarmos rendidos diante dEle, né? Eu gosto de sempre lembrar de Jacó. Jacó, a Bíblia diz que ele lutou com Deus e prevaleceu. Mas quando você olha a história de Jacó, ele não ganhou de Deus na luta, irmão. Ele lutou com aquele anjo e ele estava dando trabalho ali para o anjo naquela luta. E a Bíblia fala que o anjo tocou ali na junta da coxa de Jacó e ele ficou manco, né? Não teve mais condição de lutar e ficou agarrado ali no pé do anjo. E ele falou, não vou deixar você embora enquanto você não me abençoar. Então Jacó prevaleceu porque ele, na verdade, se rendeu, ele parou de lutar. E quantas pessoas ainda lutam com Deus? Quantas pessoas estão em guerra com Deus? Quantas pessoas resistem ao Espírito Santo? Quantas pessoas resistem ao amor de Deus? Querem manter Deus à distância e não se renderam a Ele, né? Não se renderam a Ele. Então o convite daquele que quer ser, o convite de Deus para nós, o convite da Bíblia para nós é de nos rendermos a Deus. Aquele que quer ser um verdadeiro adorador, aquele que adora a Deus, deve ser alguém que está rendido a Deus. Essa é a essência da adoração. Eu não estou mais em conflito com Deus. Eu não estou mais resistindo ao Espírito Santo. Eu não estou lutando com Ele, mas eu me entreguei, eu me rendi ao domínio dele, eu me rendi ao governo dele, eu me rendi à soberania dele, eu me rendi à vontade dele. Jesus, o maior de todos os adoradores, ele se rendeu à vontade do Pai, né? Ele orou assim no jardim do Getsemane, entregando a Deus a sua vontade. Ele disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja a minha, e sim a tua vontade. Então Jesus abriu mão da sua vontade para se render ao Pai. Então, quando você se entrega totalmente a Deus, é aí que acontece a rendição, é aí que acontece a verdadeira adoração, uma entrega total. E existem barreiras, né, que nos impedem de nos entregarmos completamente a Deus. O medo, o orgulho, a confusão nos impedem de nos entregarmos totalmente a Deus. Há pessoas que têm medo de Deus e aí se afastam dele. Tem medo de Deus por várias situações, porque confundem Deus com religião, porque confundem o Pai Celeste com o Pai terreno que tiveram. E aí se afastam de Deus e têm dificuldade de se render, de se entregar totalmente. Então vivem mantendo Deus a uma certa distância, né? Resistem a Deus e não se entregam totalmente porque não podem confiar em Deus. Mas você pode confiar em Deus. A Bíblia diz que você pode confiar em Deus. E a maior prova que você pode confiar em Deus é você olhar o que Deus fez por você. Eu gosto do texto de Paulo que fala que aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como também não nos dará juntamente com ele todas as coisas, né? Jesus falando
acerca do Pai, Jesus fala assim, olha, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos filhos de vocês, quanto mais o nosso Pai Celestial não dará o seu Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então Deus é amoroso, Deus é amor. Ele nos ama tanto que entregou o seu Filho. Quando você olha para o sacrifício da cruz, você entende que você pode confiar em Deus. Deus não é alguém que vai te trair, Deus não é alguém que vai te abandonar. Deus te ama, Ele pagou o mais alto preço para que você pudesse estar perto dEle, para que você pudesse gozar de um relacionamento com Ele. Então, servir a Deus não é ser um escravo que é explorado. Servir a Deus é, na verdade, gozar de liberdade, né? Deus é amigo, Deus é libertador, e render-se a Ele traz liberdade e não servidão. Rick Warren escreve no seu livro. Então nós precisamos confiar em Deus para nos rendermos a Ele. Você pode confiar nele, Ele te ama mais do que você pode imaginar. Nós precisamos também admitir as nossas limitações para confiarmos em Deus. Amados, muitas vezes a nossa ilusão de ter o controle das coisas nos impede de confiar em Deus e de nos entregarmos plenamente a Ele, de nos rendermos a Ele. Porque nós achamos que precisamos controlar a nossa vida, que precisamos controlar o nosso futuro. Não, se eu me render a Deus, aí Deus vai me pedir uma coisa que eu não quero fazer. Se eu me render a Deus, eu não vou poder fazer isso, fazer aquilo outro. E a gente acha que tem o controle da vida. E muitas vezes o estresse, a doença que se abate sobre nós, os conflitos nos relacionamentos que nós temos dentro da nossa casa, no nosso casamento, na relação com os filhos, é porque nós queremos controlar tudo. Às vezes no trabalho nós queremos ter tudo sob o nosso controle e às vezes nos adoecemos quando percebemos que não podemos controlar. Nós não sabemos o que vai acontecer. Então nós precisamos admitir que nós não damos conta de controlar a nossa vida. Nós não damos conta de controlar a nossa história. Nós não sabemos onde estaremos amanhã, onde estaremos daqui a pouco. É preciso admitir que nós precisamos de Deus. E isso exige humildade, abrir mão do orgulho. Quanto mais nós tentamos agir como Deus, quanto mais nós tentamos ser Deus na nossa vida, mais nós nos parecemos com Satanás. Escreve Rick Warren no seu livro, que desejou a mesma coisa, desejou ser Deus. Não deseje ser Deus, não deseje exercer o papel de Deus, deixa Deus exercer o papel de governo na sua vida. Então você precisa vencer o medo, a desconfiança, o orgulho, a necessidade de controle para se render a Deus. Entregue sua vida a Ele, entregue o seu futuro a Ele, acredite na palavra de Deus que diz que Ele é bom, que Ele tem o melhor para você. Então render-se a Deus não é você também estar resignado e aí você senta numa cadeira, entrega tudo para Deus e agora você não faz mais nada na sua vida, entregou tudo para Deus e agora você descansa e fica lá com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Render-se a Deus também não é isso. Render-se a Deus é entregar a Deus tudo que Ele depositou em você. Deus entregou para você muitas coisas. A Bíblia fala que Ele depositou em nós os seus tesouros. A Bíblia fala que Ele depositou os seus tesouros em vasos de barro. A Bíblia fala que Ele deu a cada um dons e talentos. A parábola dos talentos nos mostra isso, que segundo a nossa capacidade, Deus depositou riquezas em nós, tesouros em nós, que nós devemos administrar da melhor maneira possível. Nós somos mordomos de Deus. Então, render-se a Deus não é eu ficar sem fazer nada, mas é eu fazer o melhor que eu posso com aquilo que Ele me deu, segundo a vontade dEle, para os propósitos dEle, não para os meus. Está entendendo? Não é que eu vou usar os meus talentos, eu vou usar o meu dinheiro, eu vou usar o meu tempo, eu vou usar os meus recursos, ou na verdade tudo isso que Deus me deu para mim mesmo, para construir o meu reino, o meu império, mas eu vou usar todas essas coisas para a glória de Deus, para que a vontade dele se cumpra na terra. Segundo a vontade dele, essa é a verdadeira rendição. O ato de rendição manifesta-se mais claramente na obediência e na confiança. Então, quando eu obedeço a Deus, quando eu faço a vontade dele, quem se entrega a Cristo, obedece à ordem de Deus, mesmo que ela pareça não fazer sentido. Você olha na Bíblia quantos homens fizeram isso. Fazer a vontade de Deus, mesmo quando para nós não parece
ter sentido naquilo que Deus nos está pedindo. Então nós precisamos entregar a nossa vida a Deus. Jesus foi o maior exemplo de rendição e nós, como discípulos dele, devemos imitá-lo, né? Render-se não é uma decisão fácil, é uma decisão desafiadora, né? E no nosso caso, há uma intensa guerra dentro de nós contra a nossa natureza egoísta, mas a essência da adoração é a rendição. O verdadeiro adorador é alguém que se rendeu. Então existe bênção em se render. Render-se a Deus é você estar se rendendo à bênção, é você estar se rendendo à vontade dele. A Bíblia diz que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade de Deus. Então render-se a Deus não enfraquece você, mas te fortalece, porque você vai ter sempre Deus a seu favor. Quando eu alinho a minha vida ao propósito de Deus, quando eu alinho os recursos que Ele me deu, o tempo, a juventude, o dinheiro, os talentos, quando eu alinho tudo isso e me esforço da melhor maneira possível para cumprir o propósito dele na minha vida, eu tenho Deus como meu parceiro. Então, me render a Deus é me tornar mais forte. Você com Deus é maioria, né? Mesmo que todos estejam contra você. A grandeza do poder de um homem reside na medida da sua entrega a Deus. Quanto mais entregue a Deus, mais poder você tem. Porque Deus estará a seu favor, já que você estará trabalhando para Deus. Foi assim que Maria agiu, né? Maria se rendeu quando o anjo explicou para ela a situação difícil que ela iria enfrentar. Maria, o Espírito de Deus vai vir sobre você. E o poder do Altíssimo vai te cobrir. E ele vai gerar dentro de você o Filho de Deus. Então Maria, uma jovem, adolescente, solteira ainda, não era casada, estava prometida, mas não estava casada, e ia parecer grávida. Parecia uma coisa louca, mas qual foi a resposta de Maria? Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim a vontade dele. Ora, quanta gente fala por aí que é seguidor de Maria, não é mesmo? Tem tanta gente por aí que fala que é seguidor de Maria, Maria isso, Maria acolá, chama Maria até de senhora. Ah, minha senhora, Maria. Mas não faz o que Maria fez. Maria se rendeu. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim conforme a sua vontade. Uma das coisas que me marcou em Maria, e sabe por que Maria foi escolhida para ser a mãe do Salvador? Porque ela se guardou virgem até o casamento. Ela estava prometida para José, mas ainda não tinha casado. E ela se guardou virgem para se entregar somente quando se casasse. Por isso ela foi escolhida para ser mãe do Salvador, porque o profeta Isaías já tinha profetizado que a virgem conceberá e dará luz ao filho. Quanta gente está por aí dizendo que é seguidor de Maria, que até briga com os crentes, fala que os crentes desrespeitam a Maria. Não, nós não a desrespeitamos. Nós a admiramos. Mas ela não é senhora. Ela é serva, como ela mesma afirmou. Mas aí tem muita gente que diz que é seguidor de Maria, mas de longe, nem de longe quer fazer o que Maria fez. Quer se guardar virgem para o casamento. Quer transar com Deus e o mundo. Está longe de se render à vontade de Deus. Quer fazer a sua vontade, quer satisfazer os desejos da carne. E estar rendido a Deus é fazer a vontade dele. É obedecê-lo. É fazer o que ele manda. Essa é a melhor forma de viver. Na verdade, essa é a única maneira de viver. É rendido a Deus. O resto é sobreviver. O resto é passar pela terra. Viver de verdade é estar rendido à vontade de Deus, fazendo a vontade dele. Esse é o desafio para mim e para você hoje. Renda-se a Deus. Entregue-se a Ele. Pare de brigar com Deus. Pare de lutar com Deus, pare de resistir ao Espírito Santo e hoje decida render-se à vontade de Deus, render-se à palavra de Deus, obedecer a sua vontade, fazer a vontade de Deus na sua vida. Ora, quantas pessoas deixam de seguir a Deus por causa de coisas tão simples? Esse é o problema de ser um sacrifício vivo, né? O apóstolo Paulo escreve aos Romanos no capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o problema do sacrifício vivo é que ele, com muita facilidade, pode escapulir do altar. Então, provavelmente, eu e você teremos que nos render a Deus várias vezes durante o dia, ou todos os dias, porque nós somos esse sacrifício vivo.
Foi por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 16, versículo 24, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. Nós temos que nos render a Deus diariamente. Diariamente nós seremos desafiados a fazer a nossa própria vontade ou a vontade de Deus. Qual será a sua escolha? Você vai se render a Deus ou você vai continuar desobedecendo e fazendo a sua vontade e construindo o seu próprio reino? Viva de verdade, seja feliz, seja abençoado, cumpra o propósito pelo qual você foi trazido à existência. Renda-se a Ele, faça a vontade dEle. Quando você decidir viver uma vida inteiramente entregue a Deus, essa decisão será testada. Isso significa, algumas vezes, você realizará tarefas inconvenientes, impopulares, custosas ou aparentemente impossíveis. Significa que, em geral, fará o oposto do que deseja. Então, muitas vezes, nós seremos testados nessa decisão de nos rendermos a Deus. E quantas pessoas fogem da vontade de Deus quando são colocadas diante de situações que elas não gostariam de estar. Eu não gosto do pastor Sérgio, então eu não vou exercer meu ministério na igreja. Eu não gosto de pastor fulano de tal, então eu não vou ficar nessa igreja, vou mudar para aquela outra. Então a gente foge daquilo que nos desagrada, a gente foge daquilo que nos desafia. Se o pastor arrocha e fala, não, você tem que pedir perdão para o seu irmão. A Bíblia diz que você tem que pedir perdão. Não, a Bíblia fala que você tem que ser honesto. Vai lá, faça isso. Não, a Bíblia fala que você tem que ser fiel. Não, a Bíblia fala que não é para você largar sua esposa, não é para você amá-la como Cristo amou a igreja, né? Aí a gente fala, não, isso aí não, aí foge, né? Foge da doutrina, foge da palavra do Senhor, foge do ministério, foge do compromisso, porque está buscando o conforto, entre aspas, de fazer a sua própria vontade, mas não percebe que ao fazer a sua própria vontade, você está se afastando de Deus, você não está rendido a Ele. E não é possível ser um verdadeiro adorador sem estar rendido a Deus. Esse é o momento de você se render à graça e ao amor de Deus. Esse é o momento de você entregar para Deus. E eu quero te fazer uma pergunta. Qual área da sua vida você está evitando entregar nas mãos de Deus? Uma pergunta para mim e para você hoje, nós que queremos ser verdadeiros adoradores para a nossa meditação. Qual área da minha vida eu estou relutando em entregar nas mãos de Deus? Qual área da minha vida eu estou com dificuldade de render a Deus? Onde eu estou com dificuldade de obedecer a Deus? E o que eu posso fazer para, como sacrifício vivo, subir mais uma vez no altar e entregar a minha vida ao Senhor, a Ele, em rendição para obedecer? Essa é a essência da adoração. Rendição, render-se a Deus. E essa é a palavra que eu queria compartilhar com você nessa noite. Renda-se a Ele. Esse é o dia, essa é a hora de você se entregar completamente ao Senhor. Deus te abençoe.